Nós estamos no livro de João, vamos iniciar o capítulo 7. Começamos essa jornada no capítulo 1, hoje vamos falar um pouquinho do capítulo 1. Mas no capítulo 6, após a multiplicação dos pães, depois daquele momento de discussão sobre o pão vivo que desceu dos céus, a discussão na sinagoga, João parte daquilo. Por isso ele começa o capítulo 7 dizendo: passadas essas coisas, aquela controvérsia de que ele é o pão, não é o pão, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, Judeia é a região onde ficava Jerusalém, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que suas obras são más. Vão vocês para a festa? Eu não vou, porque meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e obrigado pelo teu evangelho que nos alimenta. Seja esta manhã uma manhã que desafie o nosso coração e nos aproxime cada vez mais da tua verdade e nos faça gente do teu reino cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus não queria ir para a Judeia, diz o texto, porque os judeus queriam matá-lo. Aí você vai me perguntar: Zé, mas na Galileia também eram judeus, os judeus querem matá-lo, que judeu ele está falando? Quando Jesus fala disso, ele está apontando para a Judeia, onde há Jerusalém e o centro nervoso da religião judaica. É muito raro João usar o desígnio fariseus ou algum dos títulos dos religiosos, ele acaba chamando tudo de judeus. Mas geralmente quando ele faz isso, ele está apontando para o povo que está em Jerusalém, ligado à religião judaica, que é exatamente o que acontecia. Quando ele disse que queriam matá-lo, não é a primeira vez. Nós já passamos pelo capítulo 5, verso 18, João 5, 18, quando ele faz aquele grande milagre no tanque de Betesda. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Esse negócio de querer matar Jesus já estava forte já. E ele não queria ir. A partir do domingo que vem, nós vamos continuar nessa festa. Ele vai para Jerusalém, ele acaba indo. Ele não vai naquele momento nem daquela forma. Para você ir para Jerusalém, depende do lugar da Judeia e o lugar da Galileia, mas na média são 200 quilômetros a pé. Então nós estamos falando aqui de alguns dias de caminhada, né? Não é assim: eu vou aqui no Museu de Ipiranga, aqui do nosso lado. Não, não é isso. É uma baita de uma jornada. Ele não foi a princípio, mas depois ele acaba indo. Aliás, o capítulo 7, o capítulo 8 de João acontecem no meio dessa festa. Nós passamos alguns domingos na história da multiplicação dos pães, no capítulo 6. Nós vamos andar alguns domingos dentro da festa dos tabernáculos. Muitas cenas tem aqui no capítulo 7 e no capítulo 8. E os irmãos de Jesus dizem: você tem que ir para Jerusalém, mas você tem que ir para lá, vai ter a festa. E ninguém que faça o que você faz pode ficar assim, escondido. Você tem que fazer isso para o mundo inteiro ver. Se você pensa: nossa, os irmãos de Jesus acreditavam mesmo no seu messiato, na sua obra como filho de Deus, mas o texto diz que eles não criam também, não. Pode ser que eles quisessem que Jesus fizesse isso para reforçar um pouco os seus sinais e talvez despertar fé, pode ser.
Pode ser que eles dissessem para Jesus, vai lá e faz os sinais, porque de repente Jesus dá uma prosperada aí na sua liderança e a gente cresce junto. Esses irmãos aqui são irmãos de carne, tá? Irmãos mesmo. Se você depois ler Mateus, deixa eu ver, eu anotei o texto aqui, eu não vou ler. Mateus 13, 55, fala dos irmãos de Jesus, irmãos de sangue mesmo, o José, o Judá, Simeão, as irmãs, tem os irmãos dele, que são filhos de Maria e de José. Porque lá em Mateus, quando ele fala que ele veio do céu, os homens dizem, como é que ele fala que veio do céu, se a gente conhece os irmãos dele e falam os nomes, né? Então pode ser que também tivesse isso, né? Essa coisa de que você vai, nós somos seus irmãos e a gente cresce junto com você, pode ser. Esse movimento, a verdade mesmo, irmão, é que sempre que alguma coisa sobrenatural acontece, nós queremos achar qual a maneira de controlarmos aquilo. Sempre. Sempre nós queremos estar no controle. Se tem uma pessoa que faz algo sobrenatural, eu não estou falando de cristão, Espírito Santo, estou falando de qualquer coisa. O movimento humano natural é sempre estar perto de quem tem o controle das coisas sobrenaturais. E se uma coisa sobrenatural pode ser controlada por alguma coisa natural, uma bola de cristal, qualquer coisa, eu quero me aproximar disso. Eu quero ter o poder de manipular as coisas que ninguém manipula. Qual de nós aqui não quer saber sobre o futuro? Qual de nós aqui não gostaria de saber que se eu posso fazer alguma coisa que sobrenaturalmente mude o curso da minha vida? O que eu faço? Para onde eu vou? Qual o rito que eu posso cumprir? Ainda mais se a gente descobre que tem alguém que é um portador de poder. A liderança religiosa, toda liderança de certa forma tem, a liderança religiosa também, sofre com as bajulações. Porque geralmente se eu sou muito amigo de alguém que tem algum poder, seja espiritual ou não, eu tenho acesso a esse poder, ou sou beneficiado por ele. Eu não estou dizendo que isso, eu não estou entrando aqui no campo de certo, errado, pecado ou não pecado, estou dizendo que o comportamento humano é assim. Vai lá, Jesus, você tem que fazer isso, e Jesus fala, não. Quando ele diz, agora não é a minha hora, talvez seja a mesma coisa que ele disse a Maria, no capítulo 2, quando falamos da transformação da água em vinho, e ele fizesse uma alusão à outra hora, a hora da sua manifestação como Filho de Deus, ou somente dissesse, eu vou para a festa, mas não agora, não é do jeito que vocês querem, nem por ordem de vocês, mas sou eu que vou dizer como é que se faz. Pode ser também. A interpretação dessa frase pode estar entre essas duas.